Música e crianças. Nossa, Fabi, mas que música que eu coloco para minhas crianças? Quais as melhores canções? O que que a gente deve fazer? Então, bora lá, que eu vou falar tudo sobre isso, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, quando a gente vai, né, escolher as melhores canções para as nossas crianças, que a gente vai olhar para esse desenvolvimento das crianças e como é que a música atua, de que forma, de que jeito, o que que a gente pode fazer para contribuir, o que que a gente não deve fazer. Então, se a gente trabalha com criança, a gente tem que trabalhar com música e a gente tem que trabalhar com música de uma forma mais consciente. Bora trazer para a consciência nossas atitudes, os nossos gestos com as crianças, eles vão permanecer para sempre. Pro resto da vida, é o que vai formar o caráter, a moralidade, o seu próprio corpo, sentimentos e emoções, tudo é a base de tudo. E bora falar como é que as músicas, as canções entram dentro disso tudo. Música, como eu já falei e sempre falo e vou falar novamente, é um alimento para a alma. Então a gente precisa pensar que alimento é esse que a gente vai proporcionar para as nossas crianças? A gente precisa o quê? Ter mais consciência das coisas, para a gente não ir fazendo as coisas aí que nem doido, sem saber o que está fazendo. Vamos parar com isso. Vamos fazer as coisas com sentido. A gente tem que se perguntar, por quê? Por que eu estou proporcionando isso? Onde isso vai atuar? De que forma? Quem são essas crianças que vão receber esse alimento? O que será que elas estão precisando? Eu estou escutando essas crianças, observando essas crianças para realmente ir ao encontro da alma dessas crianças? Então é tudo isso. Quando a gente fala de canção, quando a gente fala de música, onde a gente vai presentear as crianças com essas canções, onde as crianças vão se beneficiar de todos os inúmeros benefícios que a música tem, né? A gente fala disso também, né? Eu estou lá inteira, presenteando essa criança. Estou lá plena, presente, olhando nos olhos das crianças, né? Estou vivenciando esse momento junto com as crianças. Então ela sente que é um presente, sabe? Ela se sente abraçada por você, presenteada, se sente amada. É claro que a gente precisa olhar para a nossa conduta, que não é de qualquer jeito, de qualquer forma que a gente apresenta as canções para as crianças, para que realmente elas façam esse sentido que eu estou falando, e também não é qualquer canção. A primeira coisa, a gente precisa trazer para a consciência, né? Do mesmo jeito que a gente sabe, ou deveríamos saber o alimento que faz mal pra gente, a gente também tem que pensar, né? Que música será que faz bem? Que música será que faz mal? Então é sobre isso que a gente vai olhar todas essas propriedades da música, sabe? Pra ver se essa música tá com muita gordura, né? Se ela vai fazer mal pra criança ou se ela tá saudável, né? Se ela é uma saladinha, uma sopinha gostosa de legumes. Então é isso aí. A música, quando cantada e quando gesticulada, ela organiza o nosso corpo. E o que a gente quer é isso também, né? Que a criança aprenda, que a criança se organize. Criança é corpo. Então, vamos contribuir de uma forma natural e gostosa, né? Para as crianças se organizarem e organizarem esse corpo, né? A música traz calma, traz harmonia, descarrega tensão, relaxamento, harmonia, enfim, são muitos os benefícios, né? Esse bem-estar que a gente fala tanto, e toda a parte emocional é tocada pela música. Quem nunca se emocionou com uma música? E quando a gente canta, né? A gente também estabiliza as nossas emoções. Estabiliza no sentido de equilibrar, de tirar aquilo que não está prestando. Por quê? Né? Porque toda essa parte emocional, quando a gente canta, né, atua diretamente no coração e no pulmão, que são os órgãos do sentido. Trabalha com a nossa respiração, né? Quando a gente canta, a gente trabalha nosso canto, a gente trabalha a nossa respiração, a gente trabalha o nosso pulmão, e o pulmão, ele vive em sintonia com o coração,
enfim, a gente harmoniza e a gente que aprende a controlar essa nossa respiração, que o canto nos proporciona esse aprendizado, né? A gente aprende também a controlar a nossa própria vida. Respiração é vida. Então, assim, são muitas coisas que a gente está trabalhando e proporcionando para as crianças que muitas vezes a gente não pensa. E a música, por isso mesmo, ela é tão forte que a gente precisa cuidar também do que a gente vai apresentar, de qual música a gente vai cantar, né? Através do canto, né, a gente exercita a respiração. Aí toda a ansiedade, o medo, timidez, agressividade, muitas coisas desaparecem. E a gente vai ficando mais harmônico, sabe? Mais harmoniosos, mais felizes. A música realmente transforma. A música apropriada realmente transforma, né? Se a gente for falar da linguagem verbal, que é uma preocupação e que realmente as crianças estão falando cada vez menos e cada vez mais tarde por conta de muitas telas, né? A música cantada, a gente adquire muito vocabulário e também a gente exercita, né, os nossos órgãos fonoarticulatórios, toda essa articulação. E lembrando que os gestos das canções também, quando a gente trabalha com os gestos, com os movimentos, a gente também está trabalhando com as articulações, né? O galo já cantou, o sol já acordou, bom dia. A gente está conhecendo o nosso corpo, trabalhando as articulações, e essa articulação do corpo todo vai ajudar e vai contribuir também para essa articulação mais delicada, que é a articulação da fala, né? Então, a gente vai... Esse ritmo dessa respiração que a gente trabalha também, que a gente equilibra com o exercício do canto, ele vai favorecer muito também nesse ritmo respiratório que é tão necessário para falar. Então a música contribui muito demais no desenvolvimento da fala das crianças. Lá na Casa do Ninho, por exemplo, o que eu tinha de indicações médicas, assim, de criança com questões de fala, de linguagem, que daí os médicos indicavam os pediatras para a Casa do Ninho, pediatras e fonoaudiólogos, vai lá, porque lá tem muita música e música vai fazer muito bem para o seu filho. Linguagem gestual, né? Os gestos referentes às imagens contidas nas letras da música desenvolvem a capacidade de imitação. Então, assim, a gente sabe que as crianças têm essa capacidade que é inata de imitação, que tem lá os neurônios espelhos e que elas estão nos imitando o tempo todo. Mas se a gente não trabalha com isso, né, a gente vai roubando essas oportunidades. Então, quando a gente tem lá canções com gestos, a gente está treinando essa capacidade, e essa capacidade vai ser fundamental para o resto da vida, que é a capacidade de observação, sabe? Que vai servir muito para o momento que a criança vai ser alfabetizada, que a professora vai falar, vai explicar, vai desenhar a forma das letras e por aí vai, né? Então é muito legal a gente trabalhar sempre com o corpo, com os gestos e com as canções dentro do possível, né? Porque a gente vai estar aí estimulando e é um estímulo natural. Tudo que a gente fala de música é um estímulo natural. Os gestos também desenvolvem na criança a linguagem não verbal, né? Porque eles vão conhecendo mais o próprio corpo e vão conseguindo se expressar mais com esse corpo, e isso é muito legal, né? É muito bacana, assim, né? De uma forma bem ampla, né? Porque isso a gente pode ir para sutilezas também. Mas as crianças, quando nos pedem, as crianças pequenas que não conseguem ainda falar, nos pedem as canções com os gestos das canções, né? Então, por exemplo, tem aquela palmas, palmas, os dedos vão brincar. Eu chego na casa das minhas sobrinhas, elas já começam a bater palminha e eu sei que elas estão pedindo isso. Na Casa do Ninho também, várias crianças que chegam e vão dando a mãozinha, a gente já sabe. Ah, você quer a música do João, né? João, corta o pão. Então, eles pedem, e quando eles sentem quando eles veem que os pedidos foram atendidos por conta de um simples gesto, né? Eles se sentem muito bem. Nossa, ela tá me ouvindo. Nossa, que legal que essa pessoa é. Nossa, eu tô confiando nessa pessoa porque ela tá me entendendo,
né? Isso a gente pode também, né, ir ampliando para outras questões, mas dessa forma, imagina se a criança não tem o gesto e ela quer pedir algo, né? Vai ficar muito difícil da gente entender. Quando, quando eu falo que criança é corpo, que a educação da criança é física e que a criança, primeiro, ela precisa conhecer o seu próprio corpo, que é a sua própria casa, para ela poder se desenvolver depois com as outras questões na vida, né? Quando a gente fala de trabalhar as canções com os gestos, a gente está ensinando esses gestos, onde a criança vai fazer espontaneamente, com liberdade, trabalhando com a imitação. Não é pra gente ficar corrigindo criança, gente. Deixa. Você faz, ela vai te imitar e com isso ela vai ir aperfeiçoando esses gestos, tá bom? E nesse aperfeiçoamento, porque o que ela quer fazer o que você faz. Então, para você fazendo direito, ela vai estar te olhando e vai tentando fazer do jeito que você faz. Bem bonito, tudo bem certinho, bem legal. E com isso, nesse processo dela com ela mesma, ela vai aprendendo, né, através da imitação, a repetir do melhor jeito possível. E assim, ela vai aprender a controlar os seus impulsos. Na toa que a criança faz birra e se joga no chão, aí aquela que quer morder, aí aquela que quer bater, aí aquela que quer gritar, aí aquela que quer sair correndo. Isso tudo, né? São impulsos. Então, se a gente está trabalhando com o nosso corpo e com os gestos, e a gente está aprendendo a controlar esses gestos, a gente está cuidando desse corpo, cuidando desses gestos, a gente também está aprendendo a controlar os nossos impulsos. A gente está aprendendo a ter controle, né? Não só a gente está se organizando com isso, mas também está aprendendo a controlar os nossos desejos, os nossos impulsos, essas coisas que são bem malucas, que às vezes vem e dá vontade de fazer e muitas vezes não pode, né? Então a gente vai ajudando a criança, né? Contribuindo com a criança nesse sentido. Também a música ajuda muito na organização espacial, né? A música ajuda a criança a organizar o seu corpo no espaço, com essas canções de movimentos maiores, de vai para frente, vai para trás, faz roda de um lado para o outro e pula e tudo mais. Então é muito importante isso também, e com isso ela vai, né, a gente vai ajudando a criança a formar esse esquema corporal. O que é esse esquema corporal? É a ter essa consciência do próprio corpo. Então, se criança é corpo, a criança precisa conhecer o seu corpo. Quanto mais a gente fala de música, a música é movimento, e a gente trabalha com esses gestos e com o corpo todo, com liberdade, sem ficar pressionando a criançada, né? Vai ajudar sim a ela ter consciência do seu próprio corpo. E isso vai ser muito necessário no momento que a criança precisar parar, ficar quieta e ter uma compreensão das letras, da leitura, da escrita, tá? Então, assim, organização temporal também, através do ritmo musical e da sequência melódica, através do ritmo que a gente tem na música, através da melodia, a criança vai adquirindo a vivência de noção de tempo. Criança não tem noção nenhuma de tempo das coisas, de tempo de nada. Por isso que não adianta falar para a criança assim, daqui 5 minutinhos eu vou desligar, vou deixar só mais 2 minutos, tô marcando no relógio. Isso para a criança não faz sentido nenhum, porque para ela, né, ela já tem um outro ritmo que é diferente do nosso, né? E quando a gente fala disso, é completamente, né, a gente fala da boca para fora, para a criança não vai fazer sentido nenhum. Então, isso é muito importante porque a criança vai tendo essa noção da música, né? Essa noção desse tempo, dessa música que ela começa, ela tem um meio, ela tem um fim, né? E a gente acaba respeitando isso. E essa organização também vai ajudar muito na questão dos limites. Também tem uma questão muito importante com a matemática, né? Quando a gente canta notas musicais, elas são representações numéricas. Então, se a gente está cantando para a criança, está apresentando música para as crianças, elas vão estar colocando dentro do inconsciente ali, do subconsciente, um monte de números e que tem regras esses números, tá? E isso é como se a gente fosse colocando lá um monte de cálculos matemáticos que a gente não pode fugir, porque senão a gente quebra a métrica da música,
tá? Isso é um pouco mais profundo, então não vou falar sobre isso agora, mas o que precisa ficar claro que música contribui demais no estímulo de cálculos matemáticos, dessa lógica matemática também, tá? E às vezes a gente se preocupa tanto com essas questões em um momento que não é para se preocupar, essa base que as crianças precisam ter para depois elas vão ter facilidade para fazer um monte de coisa em cima disso tudo que a gente está falando também, né? Música também atua na memória, né? Essas melodias que a gente canta para as crianças, né? Essas letras que a gente canta vai estar contribuindo, né? No desenvolvimento, no treino da memória, que também vai ser fundamental para a criança lembrar das coisas, ter responsabilidade, lembrar o que a professora falou, o que a professora não falou, concentração. Quando a gente fala de música, a gente fala de tocar os corações das crianças. Agora é isso. Quais são esses conteúdos que a gente vai tocar verdadeiramente esses corações de uma forma gostosa, de uma forma natural, de uma forma tranquila, respeitando o desenvolvimento das crianças. Música é uma ferramenta celestial. Então, o primeiro passo, observação e conhecimento. Os primeiros passos, né? A gente precisa conhecer sobre esse universo, que é o que eu tô falando para vocês aqui, e a gente precisa observar as crianças, observar o desenvolvimento infantil, tá? E assim a gente consegue acertar, consegue transformar para coisas muito legais e muito bacanas pro resto da vida dessas crianças, tá? Vocês vão ficar para sempre na memória dessas crianças, para sempre, e vão realmente transformar, porque a gente tem sim muita responsabilidade, né? Então assim, isso vale mais do que qualquer diploma, do que qualquer coisa, gente, essa observação, né, da criança, o que elas estão precisando, qual que é a fase que elas estão e que conteúdo é esse que eu vou apresentar, né? Precisamos apresentar conteúdos cheios de sentido, olhar para esse desenvolvimento infantil, né? E pro todo, não dá pra gente só querer ficar achando que a criança só é vestibular, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Criança, nós seres humanos, nós somos muito mais do que vestibular, gente. Muito mais. A gente precisa olhar para o todo, porque senão vai ter um desequilíbrio. O que a gente quer é equilíbrio. Então, vamos lá. A gente tem 3 forças que são potentes em nós, no nosso corpo, no nosso ser. Essas 3 forças precisam estar em equilíbrio, tá? Força do pensamento, que a criança vai desenvolvendo ao longo da primeira infância, ao longo da vida até os 21 anos, que é esse cognitivo, esse intelecto. No começo é quase zero, tá? Então, assim, bora lá. Força do pensamento, vou falar sobre cada uma delas. A força do querer, que é esse movimento que eu falei, desse impulso, né? Dessa vontade que a criança tem de chegar, de explorar o mundo, de correr, de pular, de descobrir, de pesquisar, né? E que a gente tem também a força do querer, né? Vocês estão aí também prestando atenção agora nesse momento, porque vocês têm esse desejo, tá? Então esse desejo, essa força, é a segunda força. A terceira força aí não é por ordem, tá? A terceira força é a força do sentir, os nossos sentimentos. Então a gente precisa ter tudo isso muito equilibrado. E o que a gente quer é que as crianças tenham essas forças equilibradas dentro dela, tá? E o que é muito legal da música é que a música tem essas 3 forças. Exatamente essas 3 forças bem potentes. E a música contribui muito para o equilíbrio dessas 3 forças, justamente porque ela tem e atua, né, nessas 3 forças. Por exemplo, se a gente tem um desequilíbrio dessas forças, são aquelas pessoas que de repente são super intelectualizadas, mas de resto tem tudo sentimento, tudo atrapalhado, não consegue se relacionar com as pessoas, não consegue viver em sociedade, vive depressiva, deprimida, vive reclamando da vida, sabe? Nunca tá bom, mas nossa, sabe fazer um monte de cálculo, sabe falar um português perfeito. A gente quer isso para as crianças, para os adultos desse mundo? Pessoas desequilibradas emocionalmente? Não. Né? Aí também, se a pessoa tem essa força do sentimento super bem desenvolvida e tudo, só que daí não pensa direito para fazer as coisas, também não dá. A gente também precisa pensar, né? Para não fazer burrada, para não ir só no instinto, não ir só no sentir. A gente precisa muitas vezes parar e ponderar as coisas.
Então, precisa estar tudo em equilíbrio. Essa força do querer, por exemplo, do movimento, também. Eu não posso sair por aí fazendo qualquer coisa que nem louco, né? Só trabalhar essa força. Não. Ai, vamos trabalhar só essa força da vontade, né? Só esse corpo, os impulsos. Deixa tudo. Sem pensar e sem sentir, né? Saindo, fazendo, né? Atuando, né? Com as coisas e com uma força descontrolada, porque o que ajuda a controlar é isso aqui, né? Elas se conectam, tá? Mas se não tá em equilíbrio, né? As pessoas vão ficando desequilibradas, e pessoas desequilibradas a gente não quer. Pessoas que não pensam para fazer as coisas ou que não sentem. Isso é uma questão importante, porque as telas são máquinas e máquinas não sentem. Isso preocupa muito também, essa geração que tá vindo sem esse sentir, porque daí eu posso sair lá naquela escola e matar todo mundo, tá tudo bem. Que isso está acontecendo cada vez mais em vários países, inclusive há um tempo atrás aqui no Brasil. Então são coisas assim que, né? A gente precisa cuidar dessas 3 forças que são fundamentais. E se a gente cuida só de uma ou só da outra, não vai dar certo, gente. E a gente, infelizmente, a gente tem aí uma grande parte, que é a maioria. Por isso que eu falo, bora fazer esse trabalho de formiguinha, gente, pra gente transformar isso, porque isso, as crianças sofrem, a infância encurta, né? Que é povo, as famílias, muitas escolas preocupadas só com estímulo cognitivo, só com vestibular, só com ensinar, tudo aqui, ó. Esquece que essa criança sente, que essa criança tem um corpo que precisa ser descoberto. Não, bora sentar nas cadeirinhas aí, vamos lá fazer os pontilhadinhos da letra A, os pontilhadinhos da letra B, sabe? Não é hora. Quando a gente preparar bem essa base, quando essas crianças estiverem fortes e confiantes e firmes com essa base sólida, aí elas vão aprender a ler, aprender a escrever, vão fazer tabuada, vão fazer tudo isso. Mas nessa primeira infância, não é o momento. Não vamos inverter as ordens das coisas. Aí, como a gente pode estimular isso de uma forma gostosa, natural, respeitando o desenvolvimento? Claro, contando histórias, poesias, brincadeiras, parlendas, muita música, tá? Muita música. E eu vou falar o sentido da música dentro dessas 3 forças. O ser humano deve ser trabalhado em todo o seu potencial. O pensar, o sentir e o querer, tá? Dentro da música, a gente tem o ritmo, a melodia e a harmonia, certo? De uma forma bem simples. O ritmo, né? Que é esse ritmo que a gente fala da música, o que é? Em qual força que tá esse ritmo? Que a gente escuta a música e já começa... Hoje o dia está lindo. A gente já começa a dançar, né? Então, o ritmo é essa força do querer, essa força do movimento, né? Que a criança chega e essa força está completamente desestruturada, desorganizada, bagunçada, tá? Então, o ritmo ajuda a organizar. Agora eu já vou falar mais sobre ele. Peraí. Aí... É esse nosso corpo, é onde atua, né? Essa força da vontade, essa força do querer, é onde organiza isso, tá? Onde ajuda a organizar tudo isso. A música rítmica atua sobre os órgãos, ela ajuda as crianças nessa construção física, ela atua nisso, só que a gente tem que cuidar desse ritmo e eu já vou falar, gente. Porque lembra, a música, ela molda o cérebro e também molda o nosso corpo, os órgãos das crianças, principalmente. Ela é muito forte e muito poderosa. E essas crianças estão aí absorvendo tudo, né? O ritmo é a vida, o ritmo expressa a vida. Esse sol que nasce, esse sol que vai embora,
inspiração, essa expiração, o nosso coração. Então isso é vida, é o que rege a vida, é o ritmo. E esse ritmo da música, né, que tá lá marcadinho, né, é disso que a gente tá falando. Só que a gente também vai olhar para essas crianças pequenas e ver que ritmo que elas precisam ou não. Já vou falar sobre essa questão rítmica dentro da música e nessa escolha das músicas para as crianças, tá? Aí são as 3 forças. Tem essa força do querer, que é o ritmo da música. Aí a gente tem a força do pensamento, que é aquilo tanto que a gente quer estimular antes do tempo, né? E que tem o tempo para tudo. Então essa força do pensamento é a melodia da música, é a nossa fala. Por isso que eu falo, não fala muito com a criança, não dá muita explicação, porque é esse pensar que ainda não tá pronto. Então é isso. Essa melodia que quando a gente canta, né? É o discurso da música, é a fala da música, é o pensamento da música. Quando alguém fala alguma coisa pra mim, eu penso. Quando alguém canta, eu sinto. Eu penso também, mas eu sinto, né? E criança é sentido. Ela não entende o que você fala, mas ela sente o que você fala. E por isso que a música é tão forte e tão poderosa nas vidas das crianças. Então, quando a gente canta uma música, né, esse discurso do pensamento, essa fala, essa melodia, ela vai ajudando a desenvolver esse pensamento, esse pensar de uma forma sem ser de uma forma desgastosa, igual a gente parar e ficar ensinando coisas, né? Então toda essa fantasia que a criança tem, que tem a ver com esse discurso da melodia da música, vai fazendo essa base para o pensamento, para essa inteligência que a gente tanto quer, para esse cognitivo que a gente tanto quer, para essas imagens que as crianças estão construindo nessa força do pensamento, tá? E a gente tem a outra força, que é a força do sentir. E na música, o sentir é a harmonia da música. Então, a gente tem o ritmo, a gente tem a melodia e a gente tem a harmonia. Quando a gente pega um violão e toca a harmonia de uma música para a gente cantar no violão, aí a gente fala que isso é harmonia. Quando é mais de uma nota sendo tocada. A melodia é quando a gente toca uma nota de cada vez, né? Hoje o dia está lindo. Isso que eu tô fazendo no violão, como é bom receber vocês. Isso que eu tô fazendo no meu violão tá um pouco desafinado. Isso que eu tô fazendo no violão é a harmonia. E a harmonia é o sentir. Quando a gente escuta uma música, por exemplo, numa tonalidade maior, a gente sente algo mais alegre, mais pra cima. A gente, quando escuta uma música, por exemplo, numa harmonia menor, tá vendo? Esse é um acorde menor. A gente sente mais denso, mais triste, mais melancólico. Então é esse sentir. Então a música tem o ritmo, a melodia e a harmonia. E o nosso corpo, essas forças potentes e poderosas, a força do pensamento, que é a melodia, a força rítmica, a força do querer, que é o ritmo da música, e tem a força do sentir, que é a harmonia da música, tá bom? Então, quando a gente fala de música, a gente está atuando de uma forma muito potente, muito incrível e maravilhosa, nessas forças mais poderosas que regem as nossas vidas e que nos ajuda a ser um ser humano pleno, tranquilo, equilibrado. Mas tudo depende da música, né? Tudo depende da música e da forma e do momento que as crianças estão, tá? Então, quais são essas músicas? Não apresentar música cantada. Isso é um erro muito grande, tá, gente? Porque tudo isso que eu falei, do sentido da música, tudo isso só vai fazer sentido se você cantar para suas crianças ou se você tocar um instrumento ao vivo, tá? Porque a gente tá falando de música viva, a gente não tá falando de música que passou por máquina. A gente tá falando de emoção, a gente tá falando de sentimento, a gente tá falando de respiração.
A gente não está falando de máquina, a gente está falando de amor, de afeto, de transformação do mundo real, de vida viva, tá? A gente não pode esquecer que a música não é só diversão. Música que é muito rítmica, tá? Música que é muito rítmica, ela causa uma semiconsciência confusa, tá, gente? Eu falei que a música atua nessas forças. A criança, como ela ainda tá desorganizada ritmicamente, a gente precisa ir ao encontro das crianças, da alma das crianças, ao encontro das crianças. Então, se tem lá uma criança pequenininha ainda, que ela nem conheceu o seu corpo, que ela nem tá entendendo muito sobre isso, e eu entro com uma balada rítmica para ela, entendeu? E fico cobrando isso, e fico pedindo isso, isso vai causar uma confusão na criança, porque ela ainda não dá conta disso tudo. O organismo dela é como se ela estivesse comendo uma macarronada, uma feijoada, um nhoque com molho de pimenta de não sei o que, tá? Então, quando a gente fala dessa questão rítmica e desse corpo da criança, essa é uma questão muito importante pra gente olhar, pra gente cuidar, tá? Que a gente não pode encher a criança de ritmo e de coisas onde vai ficar tudo marcadinho, principalmente as crianças pequenas, de 0 até os 3 anos e meio, 4 anos. Tá? A gente vai fazer isso de uma forma mais tranquila, tá? A criança não sabe o que é melhor para ela. Ai, mas a minha criança adora essa música, tá? Mas quando a gente fala de alimento, a criança também pode adorar comer uma feijoada, mas isso não vai fazer bem. Então tem coisa que a gente dá liberdade para a criança, mas tem coisa que a gente precisa cuidar. A gente só vai apresentar para a criança aquilo que a gente acredita. Aí dentro daquilo que a gente acredita e confia que é bom, aí ela pode escolher, não, ela prefere essa, elas gostaram mais dessa, né? E aos poucos você vai descobrindo as preferências da turma, das crianças e tudo mais. Mas a gente não pode ir só lá porque a criança gostou, é porque é bom. Por favor, nosso papel é educar. A natureza só não dá conta de saber o que é melhor e o que não é. Né? Nesse sentido, nisso. No corpo da própria criança, ela sabe aquilo que ela precisa correr, se movimentar, brincar, se expressar. Mas naquilo que a gente vai apresentar, a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar quando a gente canta também, para que isso seja de uma forma muito potente, da nossa respiração, tá? Nossa respiração, a gente precisa estar com a respiração de uma forma tranquila e organizada dentro dessa música. Então, por exemplo, se é uma música muito acelerada para as crianças pequenas, a nossa respiração vai ficar muito acelerada e a gente não vai ajudar a criança a organizar esse sentir em ter uma respiração mais tranquila, que é o que a gente quer, né? Se a gente fica acelerando também muito as músicas e chamando muita atenção para essa questão rítmica, eu pego no pé porque 90% das aulas de musicalização são chamando atenção para a questão rítmica, para o ritmo da música. Então a professora coloca um tamborzinho na mão de cada criança para toda criança bater no tempo certo. E tem que ser no tempo certo. Vamos lá! Eu tenho um amigo sapo que adora pular no mar. Não, você errou. Aqui comigo. Eu tenho um amigo sapo que... Com crianças de 2, 3 anos, gente. Eles ainda não têm consciência das coisas com clareza. Eles ainda não têm essa organização. Eles não têm o controle do corpo deles para eles conseguirem fazer isso. É a mesma coisa que eu estiver ensinando a criança a escrever antes do tempo. Não está preparada ainda. A gente não vai cobrar coisas para as crianças que não, essas coisas não estão na hora ainda. Tipo, essa questão rítmica. É a mesma coisa que eu ficar ensinando a criança a escrever, a ler antes do tempo. Isso não vai ser gostoso para ela. Isso vai soar como uma agressividade. Porque a criança não é capaz ainda de fazer algumas coisas. Então, a gente não pode cobrar nada do outro do que o outro não pode dar. Simples assim. Nossa, esse meu Charlie. A gente não pode cobrar nada das pessoas que elas ainda não são capazes de dar pra gente. Então, essa questão rítmica é isso. Vamos parar de cobrar a criançada de ficar batendo palma no tempo certo.
né? Se eu quero tocar um tambor para mostrar para as crianças, eu vou tocar de uma forma tranquila, sem cobrança, sem ficar lá, vai turminha, todo mundo junto, porque isso acelera o processo de desenvolvimento e começa a forçar uma coisa que não é legal, começa a amadurecer essa questão rítmica da criança, que é esse movimento, esse corpo começa a acelerar. Lembra que eu falei que atua até na construção, na formação dos órgãos? Então, a gente está acelerando o desenvolvimento das crianças, chamando para uma precocidade, acordando essas crianças antes do tempo. E criança precisa ser criança. A infância precisa ser respeitada, tá bom? Então, quando a gente vai apresentar algo para as crianças pequenas, a gente canta. A gente deixa esse ritmo livre, porque ainda tá desorganizado na vida da criança. Então, vamos junto, porque elas vão conseguir acompanhar melhor, a imitar melhor, né? Se as crianças são muito pequenas, a gente pode começar. Hoje o dia está lindo, respira, como é bom receber vocês. Deixa livre, deixa leve, deixa gostoso, sem ficar chamando essa atenção para a questão rítmica, tá? Porque só vai contribuir para coisas que não é necessária ainda no momento e pode ser que não seja tão prazeroso para as crianças. Elas não querem se preocupar com isso, elas querem sentir a música, né? E para sentir dentro daquilo que elas são capazes de sentir e se aperfeiçoar com isso é dessa forma, tá bom? Outra coisa que a gente erra muito também é não trabalhar com repetição. Cada vez a gente canta uma música e essa música que a gente canta uma vez, aí no outro dia a gente canta outra, aí no outro dia a gente canta outra. Ai, porque eu quero mostrar trabalho, eu quero mostrar serviço, né? Então, cada dia eu canto uma canção, né? Para apresentar os melhores conteúdos, devemos observar, sentir, olhar para essa relação da música com o todo. E dessa forma, olhar para as crianças, gente. O que essas crianças estão precisando? O que essas músicas podem contribuir ou não? Então, resumindo, o gesto da criança nasce espontaneamente, que é ligado ao sentimento que ela está sentindo. Então, a criança sente alguma coisa, por exemplo, ela sentiu, né, o desejo de fazer alguma coisa. Aí o movimento, que é essa outra força do movimento, que é a força do sentir. Essa força do movimento vai atuar de acordo com o que ela sentiu. Quando a gente fala da música, a música atua nos sentimentos das crianças e essa música vai gerar o quê? Os gestos. Então, quando a gente vai apresentar canção para criança, a gente sabe que a gente está trabalhando essas forças. E essa emoção, né? Quais são essas letras? Quais esses discursos que eu vou passar para as crianças que vão virar imagens? Por exemplo, se eu quero que a criança construa coisas bonitas nesse mundo, com os seus gestos, com o seu fazer, com o seu movimento, eu preciso apresentar canções que sejam belas, que sejam bonitas e que tenham imagens bonitas, certo? Eu não vou ficar cantando para a criança coisas que não são bonitas. Por exemplo, a bruxa que fez uma maldade não sei aonde, barará, e fazer gesto feio com as crianças, porque eu estou ensinando esses gestos, essas mãos que elas vão construir o mundo, são coisas que elas estão aprendendo que não são bonitas, que são feias. São imagens que não são bonitas, que são feias, sabe? E quando a gente fala de criança pequena, ela precisa saber e confiar muito que o mundo é belo, que o mundo é muito belo, para ela ter vontade de crescer nesse mundo. Se a gente começa a apresentar mundo feio para as crianças, ela pode perder essa força de vontade, esse interesse pelo mundo, sabe? É a mesma coisa que alguém fala assim, ai, porque lá na África tem coisas incríveis e maravilhosas, e eu tô aqui trabalhando porque eu quero ir para a África, eu tenho muita vontade de ir para a África, então eu trabalho porque eu quero conhecer a África, e eu preciso dar um jeito de juntar um dinheiro do meu trabalho para conhecer a África, porque a África é tudo de bom, tenho vontade. Agora, se fica aparecendo no jornal uma África feia, por exemplo, né? Eu não vou ter vontade de ir para a África. Então, a mesma coisa. Se a gente fica apresentando para as crianças um mundo feio,
com imagens feias, com discursos feios, com gestos feios, as crianças não vão ter vontade de crescer e de se desenvolver nesse mundo, de aprender nesse mundo, de descobrir mais sobre esse mundo. Então, quando a gente pensa quais as melhores canções para a gente apresentar para as crianças, a gente precisa pensar nessas 3 forças e no que aonde vão estar atuando e qual que é a melhor forma. Então, aí vai os discursos, né? Letras bonitas, mundo bonito, vamos falar de flores, de fadas, de fantasia, imaginação, de borboletas, de bichos, de alegria, de coisas sublimes, entende? Que vão gerar gestos delicados, mãos delicadas, né? E não coisas rudes. Que daí a hora que o amiguinho vai falar, a criança vai falar com você, já chega apertando, chega pegando. Não, a gente quer ensinar, transformar esse mundo para a gente ter pessoas mais amorosas, mais gentis, mais respeitosas. Então, é isso, é a gente pensar nessas mensagens que a gente vai passar, né? Então, quais são, nessa força do pensamento, essas imagens que a criança vai trabalhar, vai fantasiar, vai construir, vai desenvolver, né? O que a criança vai sentir com essa música? Quais são esses sentimentos que vão gerar esses gestos? Esses gestos são belos, são bonitos, são harmoniosos, são delicados, né? E com isso, a gente também pensa nessa força do querer da criança, respeitando o seu desenvolvimento. Quando a gente sabe que o ritmo da música atua na construção física dos órgãos e que se a gente fica, e do cérebro também, e que se a gente fica acelerando, se a gente fica chamando muita atenção para tudo isso, é como se a gente estivesse forçando algo que a criança não está pronta para dar. Isso pode virar um desprazer, pode virar uma coisa muito ruim, muito rude, e pode atrapalhar também. A criança vai querer aprender, ela vai querer fazer as coisas no tempo certo, no ritmo certo. A criança não faz nada no ritmo certo. Ainda não. Vai chegar uma hora que ela vai fazer. Daí a gente tem que preparar essa casa, esse corpo, e não ficar cobrando que ela faça as coisas certas antes do tempo, tá? E daí quando a gente vai escolher as melhores canções, a gente precisa pensar nisso tudo. E nesse mundo belo e bonito que a criança precisa vivenciar nessa primeiríssima infância, para que ela não perca essa força de vontade, essa força do querer de conhecer esse mundo e de viver. É a força da vida. Mais lindo, mais delicado, mostra imagens bonitas, não só os gestos, mas vai contar uma história, vê se essas figuras são bonitas, são bem acabadas, são belas, sabe? Que vai alimentar esse pensamento, essa imaginação, essa fantasia, que é o que a gente tanto se preocupa na hora da criança aprender lá, né? Que é o que vai alimentar tudo isso. E a gente quer crianças que plantem coisas belas, que construam coisas belas e bonitas e gentis e amorosas nesse mundo. Então é isso. Se a gente fala que isso é a base, a primeira infância é a base, é a formação para o resto da vida, a gente precisa pensar se o resto da vida a gente quer beleza, harmonia, a gente precisa plantar isso agora. Nós vamos cuidar desse discurso, dessas imagens. Tem muitas coisas bonitas por aí, tem muitas coisas bonitas aqui no nosso ninho também. Mas é isso, a gente tendo mais consciência. Porque, por exemplo, a música do Amigo Sapo, tem várias formas que eu posso trabalhar a música do Amigo Sapo, que adora pular no mato, né? Se eu pegar uma criança pequenininha, eu não vou ficar cobrando isso, esse ritmo que essa música tem, né? Eu vou dar liberdade. Eu vou apresentar ela de uma forma não tão rítmica, mais leve, com movimentos mais tranquilos. Se eles são maiores, já tem lá 5, 6 anos, aí tudo bem. Aí vamos pular aquele Amigo Sapo para frente, para trás, para um lado, para o outro. Vamos cobrar mais isso, assim, já tá no momento. Já tá lá na alfabetização, já tá no momento, eles já têm condições disso. Os pequenos ainda não. Então é isso que a gente tem que ver, porque uma música pode ser muito linda, mas a mesma música, dependendo da forma que a gente apresenta, sabe? É o que vai fazer a diferença. A nossa intenção ao apresentar. O sentido que a gente coloca ali naquele momento.
tá? Agora, tem músicas que são bem ruins por si só pela letra, por tudo, né? A gente já descarta. Agora, mesmo músicas que são muito legais, a gente também tem que cuidar desse como. Então, música simples, que você trabalha a repetição, músicas com discursos bonitos, com temas bonitos, que vão gerar gestos bonitos, tá? É disso que a gente tem que cuidar. Agora, quais? Aí você vai fazer dentro da sua pesquisa e vai avaliar. O que eu posso falar é que as nossas canções do Ninho Musical, eu cuido muito de tudo isso, tá? Eu cuido muito de tudo isso. Mas que nem eu falei, não adianta pegar uma música linda do Ninho Musical, por exemplo, tem várias, né? Mas a da borboleta. Ah, eu quero cantar a música da borboleta, brincar com borboleta, eu fiz umas borboletas. Eu vi uma borboleta no fundo do meu quintal. Ela era amarela, dançava pra lá e pra cá. Então, assim, eu posso cantar essa canção, eu vou cuidar dos meus gestos. É uma canção muito bonita, que traz imagens bonitas. A gente escuta a canção, a letra dessa canção. Eu vi uma borboleta no fundo do meu quintal. A gente já imagina um quintal com uma borboleta. Ela era amarela, a gente já imagina uma borboleta amarela que dançava para lá e para cá. Imagina essa borboleta dançando, sabe? Então são essas imagens que eu estou falando. Que imagens são essas? Que a criança vai trabalhar esse pensamento com essas imagens. É um pensamento muito belo e bonito que a gente quer, né? E esses pensamentos vão virar os gestos, e a gente quer gestos bonitos e belos. Então por aí vai, né? Aí você vai poder escolher as canções. Quando você escolher uma canção infantil, ver uma canção infantil, aí você pensa, nossa, que nem mesmo no Amigo Sapo. Eu tenho um amigo sapo que adora pular no mato. Se eu penso que eu estou apresentando para as crianças pequenas essa música, né? É legal. Um amigo sapo que é amigo, que adora pular no mato. E ele pula para frente, para trás, de um lado para o outro. E cai, né? Se a gente passa com uma intenção de uma coisa gostosa, de brincadeira, tá tudo certo, né? O peixinho, tem um peixinho no mar, colorido e brincalhão, gira, gira e mergulha, só pra chamar a atenção. A gente já vê um peixinho gostoso nadando no mar. Isso também tem a ver com a intenção que a gente canta. Porque se eu cantar de um jeito feio, de um jeito rude, sem ser delicado, se eu cantar gritando, pode ser que soe de uma forma negativa também. Então, esse todo que a gente tem que olhar. O discurso, o gesto e a nossa intenção. É amorosa? É carinhosa? É tranquila? É delicada? Né? Que eu posso cantar... Tem um peixinho no mar. Então, assim, depende de nós. A gente transforma a música e a gente transforma vidas. As crianças precisam de nós. E esse mundo tá aí e a infância é agora. É agora mesmo.